Olá, estamos aqui mais uma vez para a aula número 2 do módulo Criatividade, do nosso projeto Artesanato Extensão, que é uma parceria entre o IDR Paraná e a UEM daqui de Cianorte. Eu sou a professora Nelise Dalberto, professora do curso Design daqui da UEM. Vamos lá então. Na nossa aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre criatividade e composição. Começamos a falar sobre mensagem e vocês tinham algumas tarefinhas, né, para fazer. Quem fez, coloca aí para a gente no chat, fala o que fez, o que achou, conta para a gente. Se achou algum site interessante, também compartilha. É interessante nós sabermos, né, o que vocês estão fazendo. E é interessante também que vocês compartilhem com os colegas o que estão descobrindo. Para a gente isso é muito importante. Hoje nós continuaremos falando sobre mensagem e falaremos também sobre identidade. Isso é muito importante para quem trabalha aqui com artesanato. Vamos lá, então? Como que nós transmitimos uma mensagem? Existem teorias, tá, pessoal, que estudam essa questão de como que nós transmitimos alguma coisa para alguém. E aí, essas teorias, elas dizem que sempre para haver uma mensagem, nós temos um emissor de onde sai essa mensagem, nós temos uma mensagem e nós temos um receptor, ok? Então, no nosso caso aqui, quem seria esse emissor? O artesão. O que seria essa mensagem, né? O canal de comunicação, que no caso é o artesanato. E quem seria o receptor? O turista, o consumidor, o comprador, aquela pessoa que vai até a tua propriedade ou que vai até o teu stand numa feira e vai comprar o teu produto. Então, nós sabemos que nós, como emissores, nós transmitimos uma mensagem por meio do nosso produto, que é o artesanato. Lembrem que no vídeo anterior eu comentei com vocês que tudo que nós fazemos transmite uma mensagem. Então, é isso. Se eu estou fazendo um pão e eu quero que esse pão seja vendido de uma forma diferenciada, eu preciso impregnar ele de forma mais robusta com essa questão da mensagem. E a gente vai ver mais pra frente como fazer isso, ok? Muito bem. Mas será que o que eu vejo o outro vê? Porque nós vimos aqui, olha, que o receptor, ele recebe a mensagem que eu emiti. Então, eu soltei uma mensagem, que pode ser verbal, nesse caso aqui hoje, olha, eu estou emitindo uma mensagem por meio dessa palestra aqui, desse vídeo. E aí, vocês que estão aí são os receptores. Será que todo receptor, todos vocês estão entendendo da mesma forma o que nós estamos vendo aqui? Será que o que eu vejo, a outra pessoa vê? Então, nós vamos pensar assim agora. Tá, mas a cultura, ela pode influenciar. A religião também, no que eu recebo. A raça, a idade, se é um homem ou se é uma mulher, dependendo da profissão da pessoa e etc. Então, a mensagem, o que eu vejo, depende de várias questões. Por quê? Vamos pensar assim: uma pessoa de uma determinada cultura, ela tem uma compreensão sobre tradição, sobre atitudes que já vêm da família dela. E quando eu mudo de cultura, pode ser, por exemplo, que comer pão junto com a comida, por exemplo, na minha família, para a família da minha mãe, comer pão junto com sopa é algo normal. Então, sempre que eles vão comer, tomar uma sopa, eles comem pão junto. Pode ser que para uma outra família que tem um outro tipo de cultura, não é normal comer pão junto com a sopa. Vai olhar e vai falar, mas o que é isso? Comer pão junto com a sopa? Então, a cultura influencia muito. Da mesma forma, a religião. Cada um tem a sua crença. Então, no que eu acredito, influencia na mensagem que eu recebo. A raça, a idade. Se nós pegarmos um jovem de 15 anos, pegarmos uma pessoa de 60, pegarmos uma de mais nova, de 40 e uma de 80, provavelmente essas 4 pessoas, elas terão visão diferente das coisas, né? Então, é muito importante que nós saibamos
Quem são as pessoas que estão recebendo a nossa mensagem? Por quê? Vamos supor que você saiba que a maioria das pessoas que vão comprar o teu produto tem determinada característica. Você vai poder passar a tua mensagem de forma mais apropriada. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui. O que vocês veem aqui? Tirando o povo lá de Açaí, Uraí, Londrina, o restante dos paranaenses, o que vocês veem aqui? Para mim, eu tenho família em Açaí, mas eu não aprendi japonês. Eu moro em Cianorte, nasci aqui em Cianorte, então não aprendi. Para mim, é praticamente um desenho. Provavelmente para vários de vocês é um desenho. Mas para quem sabe ler, ali nós temos uma mensagem, que é amizade. E aí, como que nós transmitimos uma mensagem? Nós podemos transmitir por meio de símbolos, de desenhos, da escrita, que foi o exemplo que nós vimos agora há pouco. Nós transmitimos por meio da fala, nós transmitimos por meio de objetos e etc. Nós transmitimos mensagens de várias formas. No vídeo passado nós vimos que no momento que nós colocamos uma roupa, arrumamos o nosso cabelo, nós estamos transmitindo uma mensagem. Então, é muito importante que nós tenhamos compreensão daquilo que nós estamos fazendo. Então, se eu estou fazendo determinado objeto, é muito importante que eu saiba mais sobre esse objeto, que eu entenda tudo que eu posso, porque eu posso transmitir de forma mais clara o que eu quero dizer. Muito bem, e no artesanato rural, né? Por meio do que eu posso transmitir? Eu posso transmitir por meio de peças decorativas, e aí eu posso trabalhar com objetos que tenham características próprias da minha propriedade, que transmitam tradição da minha família. Né? No caso aqui dos ovos, a gente tem, né, conhece a tradição do pessoal que mais ucraniano, os poloneses que trabalham com esse tipo de decoração. Eu posso desenvolver uma peça minha, única. Eu posso, baseado na minha história, baseado nos produtos que eu tenho lá na minha propriedade, eu posso desenvolver um produto que ele é único. Eu posso trabalhar com alimentos regionais, tradicionais. Então, quantas vezes nós temos receitas de família que se tornam receitas, que se tornam alimentos que ficam tradicionais naquela região, porque só aquela região acabam tendo. Eu posso ter desenvolvimento de utensílios e eu posso colocar características minhas naqueles utensílios, né? No caso, esse suporte para esses vasos. Então, eu tenho várias formas. Eu posso trabalhar com objetos funcionais, eu posso trabalhar com acessórios de moda. Não sei se vocês já ouviram falar das biobijus, ecobijus ou biojoia. São aquelas joias ou bijuterias que trabalham com materiais naturais. Então, será que você teria alguma coisa natural na tua propriedade que você poderia utilizar para fazer um tipo de produto desse? Ou para colocar na embalagem do teu produto? Eu consigo fazer uma diferenciação na entrega do meu produto para que ele seja diferente de um produto que é industrial, comercializado e vendido em escala industrial. Eu posso desenvolver luvas, olha, esse tipo de luva, né? Trabalhado com, no caso aqui, a pessoa pode desenvolver um desenho para essa luva. Echarpes, meias, sapatinhos, salvadores para bebê, etc. Locais com características rurais. Isso é muito importante, pessoal. Quando uma pessoa chega num ambiente, ele percebe que aquele ambiente transmite uma mensagem. Então, quando eu chego em um local que quer transmitir uma situação diferenciada, então vamos colocar um exemplo prático. Um turista, ele sai da cidade e ele vai para um determinado, aqui em Cianorte mesmo, nós temos muitos pesque-pagues. Quando ele chega naquele pesque-pague, lá no sítio, o que ele está buscando? Um ambiente diferenciado com características rurais.
Então, se eu busco trabalhar com uma decoração apropriada, com um tipo de acabamento nas paredes, né? Diferenciado, cores diferenciadas. Então, olha, uma situação bem interessante, né? Hoje você anda na cidade, todas as casas estão em padrão de cinza, meio acinzentadas. Um tipo de desenho mais reto. Se eu chego lá no campo e eu tenho exatamente aquele mesmo padrão que eu tenho na cidade, eu não tenho distinção daquela construção da cidade para a construção que eu tenho ali no campo, eu não tenho essa identidade forte de uma construção de um lugar que é diferenciado do urbano. Então, característica rural que se distingue do urbano é muito importante num local rural. Espaços de contemplação. Vocês já devem ter visto que ultimamente as pessoas vão passear e posta foto no Instagram, e posta foto no Facebook, e posta foto na internet. E aí, se você tem um lugar diferenciado, um lugar ali que a pessoa possa tirar uma foto, que seja um local especial, um pergolado, um localzinho com algum móvel diferente, animais, né, principalmente crianças, que que a gente possa fazer fotos naquele local, esses espaços de contemplação, que a pessoa possa descansar, ou que ele possa tirar foto, transmite a mensagem que talvez aquela pessoa está buscando naquele momento, que é da calma, que é estar em um lugar onde ele está em contato com a natureza. Então, pensar em, às vezes, em um lugarzinho na minha propriedade vai diferenciar aquele local. As frutas regionais, né? Aí nós vemos lá que o pessoal lá de Antonina, né? Que tem a tradição lá da banana, e daí já tem também os doces, né? A bala de banana muito tradicional. Pessoal lá de Marialva, com as uvas. Então, tudo isso acaba transmitindo uma mensagem do local. São características que acabam transmitindo mensagens também. E aí a gente pensa assim, tá, mas às vezes a gente faz e não consegue entender por que não é tão valorizado, né? E daí eu coloquei uma pergunta aqui, por que o artesanato do Nordeste é tão conhecido? Então, quando vocês olham essa imagem aqui, com certeza vocês já sabem que é do Nordeste, que é artesanato do Nordeste. Por que é tão conhecido, tão valorizado? Isso acontece em outras cidades, outros estados, outros países? Acontece, né? Então, nós temos aqui o artesanato lá do Nordeste, e a gente precisa saber qual que é o segredo, né? O segredo desse, especialmente, é o uso das características locais. Então, o material é local, as roupas, né, que eles usam nos bonequinhos, as cores, tudo isso remete a uma história daquele lugar. E aí esse artesanato, ele possui elementos fortes que lembram, então, esse lugar, e isso é a raiz do artesanato. E aí nós temos uma ligação muito forte entre o lugar, a raiz e a pessoa que fez aquilo ali. Então, nós temos o emissor, quando nós vimos lá da mensagem, nós temos o emissor, nós temos a mensagem, que é o artesanato, e aí a ligação entre esses dois é muito forte. E quando chega lá no receptor, que é o turista, quem vai comprar, ele reconhece essa ligação com o lugar, ele reconhece essa raiz. Então, isso é muito importante. Então, eu me conhecer, eu saber o que eu quero passar com aquilo ali, eu reconhecer características importantes que eu tenho ao meu redor e conseguir passar isso para o meu artesanato, e isso vai me dar características importantes de raiz, de identidade. E aí vamos para alguns exercícios aqui, né, práticos. Se eu disser assim, pense na cidade de Curitiba, me fale sobre alguns lugares. E aí você pode pensar aí, tá? Pode pensar e provavelmente você vai pensar em algum desses lugares aqui. Então, nós temos lá o Jardim Botânico, nós temos o Museu do Olho, nós temos a Ópera de Arame, e existem outros parques, alguns lugares, né? A Feirinha, do Largo da Ordem, mas são lugares que são especiais, são lugares que estão no nosso imaginário. E se a gente falar sobre Cianorte? Eu sou de Cianorte.
Olha, gente, entra lá no site do Anderson Teodoro. Ele vai ser o professor lá do nosso módulo de imagens. Essas imagens aqui são dele. Se eu falar de Cianorte, eu vou me lembrar do verde, eu vou me lembrar da igreja que foi a primeira, né? A matriz, na verdade, essa aqui ela não é a primeira, mas ela está no local da primeira. A primeira ela foi feita em madeira. Eu vou me lembrar lá do portal, da entrada da cidade. Provavelmente as pessoas vão falar sobre essas imagens. E se nós pensarmos em Foz do Iguaçu, o que vem à nossa mente? Provavelmente as cataratas. Se pensarmos em Maringá, o que vem à nossa mente? A catedral. Se pensarmos em Morretes, o que vem à nossa mente? Nós pensamos lá no Barreado, pensamos lá no Rio, tem o trem também, né? Muita gente vai se lembrar do trem. Essas construções ali nas as margens do rio, muito marcante. Se pensarmos em Açaí, temos lá a igreja, né, Matriz, São José, temos depois o nosso museu, que ele é mais novo, mas é muito imponente também. Se pensarmos em Pato Branco, temos a igreja. Algumas pessoas que gostam de futebol vão se lembrar do Alexandre Pato, do Rogério Ceni, e algumas vão se lembrar do Frei Policarpo. Muito bem. Agora, se eu disser assim, o que você se lembra se eu disser o nome da tua cidade? Pensa um minutinho aí. O que vem à tua mente? O nome da tua cidade. Quais são os pontos fortes, imaginários? Quais são as imagens que vêm à tua mente quando você pensa na tua cidade? Quando você pensa na tua propriedade ou local que você mora, o que vem à tua mente? Quais são características importantes? Você tem um riozinho interessante aí, você tem uma mata, você tem animais. A tua propriedade tem um nome, a casa, o local onde você mora tem um nome. E quando nós pensamos então sobre a nossa produção, do que você se lembra se eu disser o nome do teu artesanato? E tem um nome, você já deu um nome. Olha, eu trabalho com mobiliário rústico. E aí, tem um nome? Aí, eu trabalho com geleias. Tem um nome a tua marca? O que esse nome significa? Muito bem. Então, o que nós precisamos pensar? Quais são as características que vão fazer com que eu me ligue com esse artesanato de uma forma com que eu tenha uma raiz forte, com que eu tenha uma identidade forte? Preciso pensar nisso. Isso é muito importante. E aí, tem várias situações que nós podemos usar como fonte de inspiração também para buscar essa raiz, para buscar essa identidade. Vamos dar uma olhada, então, em situações. Eu posso usar a natureza, então, o lugar onde eu moro, a propriedade onde eu resido, se é própria ou se não é, eu posso usar o relevo, a vegetação, a hidrografia. Eu posso ter um tipo, por exemplo, aqui em Cianorte nós temos a peroba rosa, é uma árvore bem simbólica. Agora já o pessoal que está mais ali para o sul tem o pinheiro do Paraná, né? Vegetação, relevo. O que eu posso usar como relevo? Tem alguns lugares que nós temos algum tipo de serra, algum tipo de montanha, algum tipo de rio específico, cor do solo, o povo, a origem da minha família, a história desse local, a tradição. Essa parte é muito importante nós entendermos. Qual é a história, né, que está envolvida em torno desse local onde eu moro? A cultura e tradição desse povo, né? A tradição local, as festas típicas, tradição religiosa,
tradição artística, tradição musical. Eu estou envolvido com esse tipo de coisa? Ah, eu não estou envolvido, mas eu posso utilizar essa cultura e essa tradição para os meus produtos? Posso utilizar. Por exemplo, a minha cidade ela é famosa porque ela tem um certo tipo de apresentação na Semana Cultural. Vamos supor, então, que eu tenho uma situação dessa. E a cidade começa a ser conhecida por essa questão. Eu não posso me inspirar, então, nesse tipo de apresentação? Vou aqui em Cianorte, né? A apresentação dos violeiros. Eu tenho lá as violas. Eu não posso me inspirar nessa apresentação para criar um produto? Ah, eu trabalho com alimentos. Eu não posso, de repente, tentar observar como que funciona toda a questão do instrumento, a pessoa tocando. Eu não posso, de repente, criar uma receita em homenagem àquela situação e compartilhar isso com as pessoas, falar, olha, essa receita eu criei em homenagem àquelas pessoas que fazem aquela apresentação, aquela festa. Então, são coisas que nós podemos começar a cruzar em relação à tradição local. Os materiais locais. Eu posso ter na minha propriedade um tipo de palha que eu posso utilizar na embalagem de um produto. Tipo de terra para usar. Depois, a professora Silvia e a professora Paula, que são lá da parte do módulo de seda, e elas vão comentar com vocês sobre pigmentação natural. E isso é muito importante, porque o pigmento que você tem na tua propriedade, outra pessoa não tem em outro lugar. Então, aquela característica, ela se torna uma característica única para o teu produto. E isso é identidade, isso é importante. As comidas típicas, né? Então, nós temos comidas que são típicas de um local. Por exemplo, aqui nós não temos pinhão, plantação de pinhão, não temos. Em outras regiões do Paraná, temos o pinhão. Então, é lógico que as pessoas que são de outras regiões se interessam pelas comidas que não tem na região de moradia delas. Então, é muito importante. E os costumes, né, que são junto com a tradição local, modo de realizar uma tarefa, dança, esporte. Então, esses costumes, essa questão da tradição é muito importante, porque daí nós conseguimos identificar que esse produto ele tem uma característica diferente. Então, observem. Às vezes, o tipo de receita que você faz, a forma como você faz, ninguém mais faz. E isso é importante. E isso é legal de ser contado para as pessoas. Você não precisa contar teu segredo não precisa. Mas você pode colocar lá no teu produto uma mensagenzinha dizendo que ele é feito de uma forma especial, que já era feito por seus avós, que passaram para os seus pais e que você continua a tradição hoje. Pode falar que você usa produtos específicos, naturais, que você mesmo produz. Então, tudo que é diferenciado, que você possa informar para as pessoas que vão consumir e dizer como que esse produto é precioso e é único, e isso tudo vai incrementar a importância desse produto para quem está recebendo e consumindo. A mensagem vai se tornar forte, ele vai entender melhor sobre a história de onde vem aquilo, e isso vai trazer muito benefício para você. Muito bem, pessoal. Então, esse é o nosso segundo vídeo. Eu espero vocês no nosso terceiro vídeo. Até lá. Um grande abraço.